Salve meu povo bonito e cheiroso, sejam bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E hoje a gente está começando um quadro novo, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro Physics Updeck. O Physics Updeck é um projeto onde eu vou fazer com vocês, acredita, a correção de 10 anos de questões Enem. 10 anos. A gente vai começar hoje exatamente a resolver essas questões lá começando na prova de 2010 e a gente vai se arrastar até 2019, vamos corrigir 10 anos de questões de física Enem. E para você não ficar de fora, imediatamente faz logo um I3C para a gente, porque sem o I3C você não vai receber as notificações de quando chegar as novas questões, os novos vídeos e as novidades. Então faz um I3C, se inscreve, curte, comenta aí, compartilha, dá essa força para o canal para a gente crescer mais ainda. Crescendo mais ainda, a gente vai poder trazer coisas mais legais ainda para você usufruir. E claro, obviamente, quanto mais a gente cresce, mais coisas 0800 gratuitas a gente vai poder produzir para vocês e a gente vai saber que vocês estão curtindo também, claro, né? Óbvio. Vamos começar? Vamos começar por 2010, resolvendo as primeiras questões Enem. Vamos embora porque tem 10 anos de prova para resolver. Show! Vamos começar por essa questãozinha aqui, muito bacana. A questão diz o seguinte, tá? Vocês vão ver no decorrer das noções de questões como houve uma evolução no tipo, no jeitão da questão Enem. Veja como ela fala aqui. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em cinco fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que... Bom, essa é uma questão que envolve um pouco de análise de energia e potência, porque várias alternativas aqui vai falar de potência, vai falar de energia, a gente verifica isso aí bem claramente no âmbito da questão, tá? Várias vão falar aí de potência, de energia. Aqui a gente vê que ele fala sobre quantidade de energia, aqui energia de novo, tá? Aqui de novo energia, tá? Aqui ele fala sobre calor específico, então vamos só recordar. A potência de um sistema, ela é dada pela quantidade de energia que ele oferece em certo tempo. Então tem duas formas de um sistema se tornar mais potente, tá? Ou ele consegue oferecer mais energia, certo? Oferecendo mais energia, essa potência aumenta, ou ele diminui o tempo em que essa energia é oferecida, ou faz as duas coisas, aumenta a energia e diminui o tempo. Então, um sistema mais potente quer dizer que ele oferece mais energia, fornece mais energia no mesmo intervalo de tempo. Uma Ferrari e um Fusca percorrendo 10 km. Se o Fusca estiver arrumadinho, ele vai percorrer os 10 km, ele vai cumprir aquele trabalho, ele vai exercer aquele trabalho. Porém, a Ferrari é capaz de fazer isso, tá, no intervalo de tempo muito menor. Por isso que a gente diz que a Ferrari ela é muito mais potente. O Fusca não vai conseguir fazer, por exemplo, esses quilômetros, quilometragem, essa distância, no tempo que uma Ferrari é capaz de fazer. Então, por isso, ela é mais potente. Aí vamos ver. O forno mais eficiente. Então, veja que o termo empregado aqui, observe como era muitas questões do Enem, tem essa característica aqui de aplicação prática diária dos conceitos. Então, ele quer saber qual é mais eficiente. Então, vamos lá. Mais eficiente na letra A, sugere que é aquele que forneceu a maior quantidade de energia, sim, quanto mais energia, mais potência, às amostras. Bom, não é bem assim, tá? Está muito solto. Fornecer a quantidade maior de energia e veja que todos estão, certo, na potência máxima. Todos estão operando na potência máxima, tá? Todos os fornos aí. Fornecer a quantidade maior de energia às amostras. Bom, realmente, quanto mais energia é fornecida, maior vai ser a potência. Só que ele não fala nada sobre o tempo, tá? Se você, por exemplo, tem um forno que ofereceu a maior parte da energia, mas ele ficou ligado por uma semana, isso não é ser eficiente,
certo? Ah, ele ofereceu esse forno aqui, olha, ofereceu a quantidade maior de energia, sim, mas levou uma semana para oferecer essa energia. Então, ele não fala sobre o tempo. Isso é uma deixa para essa alternativa, certo? B. Cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. Ora, se ele gastou mais tempo, o tempo ele é inversamente proporcional à potência. Então, quanto maior for o tempo que ele levou para oferecer, menor é a potência, ou seja, menos eficiente vai ser o nosso forno. Então, essa alternativa não bate. Cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. Sem falar alguma coisa, tá? Ele está dizendo que é a amostra de maior massa. E a gente sabe muito bem que quanto realmente maior a massa, se você quer realizar um determinado objetivo com fornecimento de energia, quanto mais massa, mais tempo você vai precisar realmente. Por exemplo, ferver 100 ml de água não leva o mesmo tempo que ferver 5 litros de água. Você, para ferver os 5 litros de água, vai levar mais tempo, se você tiver com a mesma fonte de energia, tá? Para poder ferver 5 litros de água, mesmo sendo a mesma substância. Então, quanto mais massa você tiver, mais energia você precisa oferecer. E dizer que é mais tempo não é uma característica de algo mais eficiente, certo? Eu preciso de algo que ofereça energia em menos tempo. Letra C. Forneceu a maior quantidade de energia, ótimo, beleza, quanto mais energia, mais potência, em menos tempo, perfeito isso aqui, perfeito, tá? Realmente, o forno mais eficiente vai ser aquele que consegue transferir para as amostras mais energia em menos tempo. Certo? Isso garante uma potência maior. Cedeu energia à amostra de menor calor específico, mais lentamente. Isso não relaciona a questão da eficiência do forno. Lembrando que calor específico é aquela característica que a substância tem, aquela resistência, né, que a substância tem de alterar a sua temperatura. Quanto maior o calor específico, mais difícil é alterar a sua temperatura. Quanto menor o calor específico, mais fácil é alterar a temperatura. O ferro, por exemplo, tem um calor específico muito baixo, porque ele varia de temperatura muito fácil. Já a água, por exemplo, tem um calor específico alto. Não é fácil alterar a temperatura da água. Então, isso não é uma garantia de que essa afirmação torna o forno mais eficiente. Cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Isso não são indicações de que ele é mais eficiente, tá? Letra E. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Pensa aí que lascou. Se ele ofereceu menos energia em menos tempo, ser menos tempo é legal, mas oferecer menos energia, isso não dá um motivo de eficiência. Ele tem que oferecer mais energia em menos tempo. Lembrando que a nossa energia envolvida está em joules, que é a unidade do sistema internacional, potência em watt, tá? E o tempo dado em segundos. Perfeito? Então, sem dúvida nenhuma, a melhor resposta, a mais completa, a mais coerente é a letra C. Né? Fornece a maior quantidade de energia em menos tempo. Letra C de solidão, de serpente, de sentimento, de sargento, de sinceridade. Né? Letra C aí. Ixi, Maria, o pessoal do português me vive falando isso, eu estou lascado. Muito bem, vamos ver outra questãozinha. Segunda questão, fala o seguinte: deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale. Vamos anotar algumas coisas aqui importantes, tá? É no interior de um pequeno vale, então temos um vale cercado de altas montanhas. Isso aqui é importante na análise que a gente vai fazer. De difícil acesso, ainda tem isso, difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, então temos um rio, só que esse rio é fonte de água para consumo, é importante, irrigação, tá? E subsistência e pesca. Então esse rio é a vida dessa cidade.
certo? As pessoas usam para o consumo de água, para irrigar as lavouras, serve como pesca, né? A subsistência da cidade depende disso. Na região que tem pequena extensão territorial, então não tem espaços muito grandes, muito amplos, a incidência solar é alta. Então a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? Lembrando a vocês que a energia é um elemento, sempre foi um elemento importantíssimo no Enem. É o segundo assunto de todas as disciplinas. Não estou falando de física não, de todas as disciplinas é o segundo assunto que mais apareceu nos últimos 20 anos de Enem. Energia. O primeiro agora não lembro, mas é da área de biologia, talvez seja ecologia. Alguém que manja muito de biologia aí, coloca no comentário, quem sabe qual é. É o primeiro assunto que mais apareceu em toda a história do Enem, é um assunto de biologia. Eu acho que é ecologia, tá? Mas o segundo, com certeza, é a energia, de todas as disciplinas, porque a energia aparece em química, aparece em física, apareceu em matemática, tá? Aparece em biologia. Então, é um assunto muito amplo, dentro, principalmente, claro, de ciências da natureza. E foi um assunto que vira e mexe, está sempre voltando. Vamos analisar, é importante que vocês dêem uma estudadinha, tá? Vocês não vão encontrar isso nos livros didáticos de física, então é preciso que você dê um pulinho no Google, faça uma pesquisa, entenda como é que funciona essas termoelétricas, a energia eólica, nuclear, porque isso está sempre voltando. Logo, logo eu vou botar um vídeo falando sobre essas energias, tá? Mas é importante você dar uma olhada. Então ele fala aqui, ó, termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. O problema da termoelétrica, quando ele faz o uso do resfriamento da geração de energia, tá? Que ele vai utilizar isso no sistema de refrigeração para resfriar o sistema de aquecimento dele, ele vai pegar essa energia do rio e devolver, e pode ser que essa energia devolvida volte com temperatura alterada. Se não tiver muito controlada essa temperatura que é devolvida ao rio, aí você pode ter impactos ambientais, na fauna, na flora, e a gente viu que essa cidade, ela precisa dessa água para consumo, ela precisa para irrigação e precisa da pesca. Então, as formas de energia que vai precisar usar a água do rio para fazer refrigeração, e quando devolver, pode devolver com temperaturas diferentes, pode causar choques térmicos, variações de temperaturas ambientais e atingir fauna e flora, não é uma boa ideia. Então a gente de cara já arrisca a termoelétrica e também já de cara arrisca a energia nuclear. Apesar do que todo mundo acha, ao contrário, a energia nuclear é muito limpa, mas o impacto nas águas dos rios, alterando a temperatura, são drásticas, tá? A eólica precisa girar supergeradores através de suas hélices gigantescas e isso requer uma boa quantidade de vento, o que não vai dar nessa região, porque olha só o que ele fala, ela é num vale cercado de altas montanhas, então provavelmente a incidência de grandes ventos é quase zero, tá? Então você tem isso quando você tem regiões muito descampadas, beira-mar, por exemplo, é uma dessas regiões que pode ser classificada como muito conveniente para a exploração da energia eólica, tá? Mas um vale cercado de montanhas é uma péssima ideia, então a energia eólica está fora de cogitação. A hidrelétrica, por incrível que pareça, é uma das energias que todo mundo acha isso, mais limpinha, claro que a hidrelétrica não é bem assim. Os impactos ambientais e sociais quando você instala uma hidrelétrica são severos. E essa cidade depende desse rio. E em nenhum momento fala que esse rio apresenta, a questão não fala sobre isso, então a gente não pode supor que existe uma razoável queda de extensão que a gente possa utilizar para movimentar as pás geradoras dos geradores de uma usina hidrelétrica. Tá? Você fala do impacto ambiental na fauna e na flora fluvial, no caso no rio aí, vão ser intensos, vão ter severos, tá? Então não é uma boa ideia também. E com certeza, como a energia é apenas para um município, a melhor opção é a fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. E ele fala que é abundante, ó. A incidência solar é alta o ano todo,
então com certeza seria a melhor opção. Já que eu não preciso gerar grandes quantidades de energias para uma região muito grande, é só para o município, com certeza é a melhor solução. Beleza? Não esqueça de dar uma estudadinha sobre essas formas de geração de energia, porque de vez em quando está sempre retornando as provas Enem. Tranquilo? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, então a solução começa em preencher a piscina com água. Ficará mais fácil para os trabalhadores remover a escultura, pois, vamos lá, a escultura flutuará. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por quê? Ele fala que essa escultura ela é de ferro maciço. Ferro maciço, gente, é muito mais denso do que a água. Não tem como ferro maciço flutuar na água. Então, sem chance, flutua de jeito nenhum. A escultura ficará com peso menor. De jeito nenhum. O professor não fica mais leve, não. Fica não, tá? Com peso menor, não. Pode ficar mais fácil tirar, mas com peso menor não. Sabe por quê? Vou explicar. Peso é uma força, tá? E ela depende de duas coisas. Depende da massa da escultura, que não vai se alterar porque eu enchi a piscina de água, e depende da aceleração da gravidade, que se no local é 9,8 metros por segundo ao quadrado, o fato de você encher a piscina também não vai alterar em nada isso. Então, o peso dela não vai alterar em coisa alguma, tá? Dessa forma, a intensidade da força necessária para levar a escultura será menor, sem chance. A água exercerá uma força na escultura, opa, já começou a ficar bonitinha essa letra C, proporcional à sua massa, bem assim não, e para cima. O problema que foi colocado aqui é a sua massa. Na verdade, essa força que vai surgir, que surge sobre os corpos, é uma força chamada empuxo, que acontece toda vez que você coloca um corpo dentro de um fluido, seja ele um gás, seja ele um líquido. Ele vai depender de três coisas, na verdade, né? Essa força que é vertical e para cima, empurra os corpos para cima, que estão dentro de um fluido, depende da densidade do fluido. Quanto mais denso, não o corpo, tá? O fluido, no caso aí é a água. Quanto mais denso for o líquido, maior é a força. Quanto maior o volume do corpo, maior é essa força, e quanto maior for a aceleração da gravidade também, certo? Então esse empuxo, essa força, depende da densidade do líquido e o volume do corpo. Não fala nada sobre massa, certo? Do corpo. Então depende do volume. Por isso que uma bola é tão difícil de a gente colocar, enfiar ela dentro da água, ela flutua fácil. Quanto maior a bola, mais difícil é colocar ela embaixo da água, porque o volume dela aumenta demais a força de empuxo que empurra ela para cima. Letra D. A água exercerá uma força na escultura para baixo. Já está errado. Essa força, o empuxo que atua sobre os corpos imersos em um fluido é para cima, aqui, ó, tá? E não para baixo. E letra E, a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, opa, certo, é verdade, e para cima, opa, certo, também é verdade. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Certíssima, tudo colocado com padrão. Então lembrando que o empuxo aí realmente é essa força que surge sobre os corpos imersos em um líquido. Depende da densidade do líquido, não do corpo, do volume, aí sim, do corpo e da aceleração da gravidade. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado bastante dessa parte inicial do Physics Up Deck, nosso novo quadro. Nós vamos corrigir com vocês 10 anos de provas Enem. Estamos começando pelo ano 2010 e vamos até 2019. Se você gostou, então faz logo um ITC pra gente, dá uma força pro canal, se inscreve aí, curte, comenta e compartilha. Lembre-se, sem se inscrever, você não vai receber as notificações da próxima bateria de exercícios que vai chegar das correções de prova de 2010 até 2019, uma década de questões. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui e a gente se vê em breve. Grande abraço.